Maíra Goulart, tudo bom? Agora com transmissão, conexão full time, perfeita, com o fundo, o armário glorioso da Maíra, bonito aí, esse cenário bonito, que eu adoro. Você sabe que eu gosto desse armário seu bonito. Você não gosta muito, mas eu gosto. Eu também estou mexendo no meu cenário aqui, viu, Maíra? Olha só, coloquei aqui minha coleção de gorro, minhas espadas de São Jorge. Estou mudando, a gente vai aprimorando. Eu estou precisando investir na decoração do meu escritório, mas eu acho... Eu não tenho vocação para essas coisas, não tenho. O seu negócio é bulldogs franceses. Não, pugs. Pugs não são bulldogs. Verdade. O cultivo de pugs... Pugs é um outro mundo. Gente, seja todo mundo bem-vindo aqui. Estamos assim com a agenda muito lotada de informações importantes, o cenário internacional político. Vamos conversar um pouquinho, aproveitar o conhecimento da Maíra em ciência política. Eu estava pensando aqui, Maíra, o seguinte: para uma cientista política como você, a gente tem uma turbulência no mundo de cenários que é enlouquecedora e genial ao mesmo tempo. Quer dizer, vamos começar. Queria que você passasse para a gente a tua percepção. A gente tem, Conde, a emergência de um fenômeno completamente novo, que é uma extrema-direita global, sistêmica, interligada e que tem conteúdos novos. Então, para nós da ciência política, é um processo de reinvenção de lentes. Porque as lentes do passado, por exemplo, chamar essa extrema-direita de fascismo pura e simplesmente, ou seja, resgatar uma lente do passado e tentar aplicar ela no presente, ignora alguns aspectos fundamentais. Por exemplo, o fascismo histórico ele não tem um componente individualista forte. Ele tem um componente mais organicista. Ele faz uma crítica ao liberalismo político e econômico. Essa extrema-direita atual, ela se apresenta como liberal, pelo menos liberal na economia, e essa é uma vertente central. Agora, eu estou sentindo também que a extrema-direita enfrenta problemas. Ela também tem contradições graves. Eu estou vendo, por exemplo, o Steve Bannon se acoelhando, ficando mais escondido. A própria estratégia do Partido Democrata nos Estados Unidos, na renúncia do Biden, confundiu um pouco ali a operação do Trump. Eu queria que você comentasse isso um pouquinho para a gente, para começar. Bem, Kamala Harris, ela é um fato novo, né? No seguinte sentido, uma coisa é uma corrida eleitoral entre dois homens brancos e outra coisa muito diferente é uma corrida eleitoral que passa a ter clivagens de gênero e raça. Isso atualiza um pouco o debate no cenário norte-americano. E expõe, isso talvez seja uma coisa polêmica de se dizer, né? As duas vertentes da política atual. Infelizmente, o campo progressista ele se vê muito refém dessa encurralada, desse processo em que as temáticas econômicas e universalistas encontram menos ressonância nas preferências populares. O que eu estou querendo dizer? Um candidato que fala de saúde e educação para todos de maneira irrestrita tem encontrado menos adesão, no caso desses discursos, do que quando apresenta discursos de natureza mais nichada, voltada para públicos específicos. Isso é um desafio para nós, intérpretes, e também para os candidatos. Por exemplo, no caso, a gente sempre conversa sobre isso, né? O PT é um partido que foi configurado para falar de economia, para falar de políticas públicas, de estado de bem-estar social. Economia nem tanto no começo, né? Virou mais agora para a economia, né? Desculpa. Economia no sentido de, na origem, crítica ao neoliberalismo, lembra lá em 89? Crítica às privatizações, era o conteúdo forte já em 89. E analisando os programas de governo do Partido dos Trabalhadores, mas também do PSDB, você sabe que eu faço isso, né? Eu uso uma metodologia internacional que quantifica
textos políticos, e eu faço isso com os programas do PT e todos os programas com mais de 5% dos votos desde a Nova República, a gente tem um amplo predomínio de categorias econômicas em detrimento das outras. No momento atual, né, desde 2020, a gente vê, desde 2018, a gente vê já no programa do Bolsonaro, mas sobretudo nos seus discursos, uma predominância de outro domínio, que não é mais domínio econômico, que é o domínio que as pessoas chamam de costumes, mas nós preferimos chamar de direitos civis, que é essa discussão sobre como que os indivíduos devem ou não ter liberdade para configurar suas próprias noções de bem, de felicidade, de família. E esse é o cerne de um debate que estoura no mundo e no Brasil. E sobre ele eu passei para você, foi muito interessante essa pesquisa do Datafolha com evangélicos, em que essas perguntas sobre direitos civis foram testadas dentro do segmento evangélico, uma pesquisa concentrada em São Paulo. Houve uma testagem ampla, né, em várias denominações, que mostrou, por exemplo, que a própria ideia de denominação está em baixa, né? As pessoas frequentam igrejas que são perto da sua casa, igrejas que são menores, estão menos presas a grandes pastores, influencers e denominações grandiosas, do que aquela igreja que é perto da sua casa. Vamos dar um salto, então, já falar sobre isso, porque eu sei que é um assunto que você ama, né? E você me mandou várias... e eu vi essa pesquisa da Folha de São Paulo, realmente, da Datafolha, muito interessante. Quer dizer, vou mencionar aqui algumas chamadas para vocês dessa pesquisa, e a Maíra vai comentar. Olha só, mulheres negras são maioria nas igrejas evangélicas paulistanas. Armas e homeschooling afastam evangélicos em São Paulo do bolsonarismo. Evangélicos paulistanos veem igreja como lugar de achar amor, trabalho e amigos. Olha que bonita essa manchete. E maioria dos evangélicos paulistanos é contra pastor indicar voto. Quer dizer, ela vai um pouco contra aquela ideia genérica de que evangélico é tudo gado, né, Maíra? Fala pra gente dessa pesquisa. Vai totalmente contra, e vai contra a ideia, isso que eu acho legal a gente inflexionar. Primeiro, retomando aquele gancho sobre direitos civis, essa pesquisa testa, por exemplo, a questão de igualdade entre homens e mulheres. E 89% dos entrevistados se colocam a favor da ideia de igualdade entre homens e mulheres. Quando perguntados, né, sobre acolhimento de homossexuais nas igrejas, 86% são a favor. Então, eu acho que, assim, qual é a mensagem dessa pesquisa? Que esse é um público composto basicamente por mulheres não brancas. A gente tem um público que tem 65% dos seus integrantes ganhando até 2 salários mínimos, 58% sendo mulheres e 73% sendo não brancos. Eu não sei se você se lembra, Conde, que a gente sempre discute qual é o perfil do eleitor do Lula. Uma mulher não branca que ganha até 2 salários mínimos. Exato. Então, isso está me lembrando muito uma discussão que eu tenho com cientistas políticos e outras pessoas do campo progressista que não têm essa atenção aos evangélicos e acabam tratando eles como os grandes obstáculos para o campo progressista, como um público determinantemente bolsonarista, e essa impressão é causada por uma atenção demasiado centrada nos grandes líderes, naqueles que eu chamo de influencers da extrema-direita, que estão produzindo um conteúdo que não é um conteúdo para o igrejado, né, para aquele que está na igreja, é um conteúdo que influencia os rumos da política global. Nós exportamos influências de extrema-direita. Isso diz menos sobre aquilo que acontece nas igrejas da periferia, nas igrejas dos territórios, que é onde estão as pessoas. As pessoas não vivem pairando em ambientes virtuais desenraizados. As pessoas, sobretudo essas que são menos escolarizadas, e aí, nesse sentido, elas estão mais perto
daquela que é a dimensão concreta territorial, elas formam suas preferências nessa lida com a igreja de bairro. Daí, essa impressão que a gente tem assistindo esses influencers de extrema-direita, ela não fazer sentido. É claro que as pessoas que vão às igrejas têm, de modo geral, preferências, digamos, mais conservadoras no tocante aos direitos civis. O cristianismo é um ente de conservação de uma ideia de família que se encontra em mutação, né? E o cristianismo é uma força de reação. Isso de modo geral, qualquer igreja cristã. Mas quando a gente observa, e teve uma outra pesquisa interessante nesse sentido que eu te mandei, que é aquela do Pulso, que compara lulistas e bolsonaristas, o que a gente percebe é que, de maneira geral, a gente tem uma população de entre 40% e 60%, tanto lulistas, né, como o mínimo dentro do lulismo é 40%, e aí vai de 40% a 60%, que tem posicionamentos conservadores sobre segurança pública, aborto, descriminalização de drogas. A gente tem diferenças entre os dois públicos, né, lulistas e bolsonaristas, mas mesmo entre os lulistas é muito próximo dos 50% aqueles que têm posicionamentos que nós, do campo progressista, identificamos como conservadores. Perfeitamente. Quer dizer, é um terreno que me parece que ainda a própria esquerda e o governo não compreendem. Aliás, ninguém compreendeu completamente isso direito. Há uma tentativa de avanço, você está demonstrando aqui junto com as pesquisas da Datafolha, mas o governo menos ainda, né? Essa coisa de tentativa de se comunicar com evangélicos assim sempre foi muito atrapalhada, né? Por quê? E aí a gente retoma o início da nossa conversa. Porque nós fomos treinados, o campo progressista, o Partido dos Trabalhadores, esses operadores da política mais tradicionais, foram treinados para falar de economia, de questões de questões ligadas à segurança, a políticas públicas de saúde, educação, direitos sociais. É um léxico muito voltado aos temas da social-democracia. Esses componentes estão cada vez mais em decadência nas expectativas e nas falas. Então, eles Desculpa te interromper, essa tentativa de suavização ou de caminho ao centro que o PT e a esquerda brasileira eventualmente apresentam já está defasada, quer dizer, já não adianta mais nada isso aí. Adianta. Muito menos eleitoralmente. Adianta quando a gente sai do terreno eleitoral e entra para um outro terreno, que é o terreno das elites, né? Claro. Porque tem algumas forças que seguram o governo. Um é voto, mas não é só voto. Existe as elites econômicas, sociais e políticas, né, que fazem parte dessa esfera da formação da opinião, mídia tradicional, aquilo que a gente chama de mercado. Para esse público, que também é um público datado, né? Porque vem de um outro mundo ainda. E para esse público o elemento econômico é central. Por isso que a gente abre o jornal e só vê falar de déficit primário, do contingenciamento que o governo teve que anunciar para acalmar os mercados. Isso não gera voto. A elite fala essa língua. A elite fala essa língua. Ela fica nessa superfície aí, nessa espuma, né? E a esquerda é levada a entrar nessa gramática para dar uma certa satisfação. Não é só uma questão terminológica, não. Por que essas elites investem nesse discurso? Porque o dinheiro que é cortado do orçamento, ou seja, contingenciado, o dinheiro que não é gasto, todo o dinheiro poupado vira o quê? Investimento. Eu fiz períodos de economia quando eu fazia RI, e eu aprendi isso. O que não é consumo, o que não é gasto, é investimento. Então, esse é um dinheiro que é retirado da economia real, das políticas públicas, e é colocado na rentabilidade dos investimentos econômicos financeiros. Por isso que esse discurso faz sentido para as elites, porque retirar dinheiro da economia real e colocar nos investimentos é rentabilizar essas elites. Perfeitamente. O trabalho que a gente tem que fazer aqui, que a gente faz com vocês aqui da comunidade, é esclarecer esse mecanismo, né? O verdadeiro mecanismo que
fundamenta aí o momento que a gente passa em termos de governança pública. Deixa eu trazer comentários aqui o Edson Antunes está dizendo: armário de compensado de madeira magna ou cedro e nas portas molduras com moldura com guarnição, chapéu de padre. Não se faz mais armários desse tipo, dura uma vida. Está lá elogiando o armário. Precisa de uma reforma, Edson, me mande dicas. Tá lindo esse armário, eu também gosto. Fabiana Ubinha, adoro ouvir a professora Maíra, fico com 2% de menos ranço dos evangélicos. Estou indo mal, hein? Era para ser mais. Não vamos produzir o ódio, vamos produzir, né, o amor, o bem. Eu achei linda aquela manchete aqui, essa história aqui: evangélicos paulistanos veem a igreja como lugar para achar amor, trabalho e amigos. Que fantástico isso. Gente, isso qualquer pessoa que já foi... Você já frequentou algum templo, alguma igreja, alguma coisa? Há muito tempo. Quando eu era adolescente, a minha família ia para Umbanda. Gente, todo mundo ia para Umbanda para arrumar namorado, para arrumar... para se encontrar. As pessoas vão para arrumar namorado, emprego, saber se o marido está traindo, se não está traindo. Esses grandes temas, essas coisas abstratas, não é isso que conecta as pessoas. O professor Juliano Speyer tem um livro que eu recomendo muito a leitura, que é bem acessível, chama Povo de Deus. E ali ele explica o que faz uma mulher empobrecida de uma periferia do Brasil ter todo o sentido e racionalidade, ela fazer parte de uma comunidade que oferece a ela acolhimento, assistência e conforto. Calor humano. Exato, é sociabilidade, a pessoa vai lá porque tem festa. E não adianta a gente tentar atrair as pessoas para pensar a política, para pensar em sociedade, pensar em engajamento, se a gente achar que as pessoas são robôs e que elas querem apenas... As pessoas querem festa, querem arrumar parceiros, maridos. Por isso que essa manchete ela dialoga muito. É uma coisa que a gente tem que pensar enquanto também atores desse processo, né? As pessoas querem voltar a ser felizes. A Margarida Staufnegger está dizendo aqui: a clareza da Maíra a respeito das variáveis que estão presentes no momento presente, interferindo no anseio das mentes, corações da população brasileira, por que não dizer global? É muito interessante. Bom, resumindo aqui, um pouquinho truncado o comentário da Margarida Staufnegger. Obrigado a quem agradece, manda um beijo, mas está valorizando aqui o trabalho magnífico da Mairíssima Goulart. Maíra, nós temos o bafão nos bastidores da pré-campanha às eleições do Rio de Janeiro. Conta pra gente, que história é essa aí do Pedro Paulo, não quer ser vice? Estamos em curso de um processo eleitoral, eleições municipais, que são a grande festa da democracia. É a eleição que mais aproxima o eleitor do representante. Estamos com isso em mais de 5 mil municípios no Brasil. E temos aqui no Rio de Janeiro um caso interessante, que é um prefeito incumbente, amplamente favorito, que não é do espectro da extrema-direita. A gente também não pode dizer que ele é do campo particularmente progressista, mas ele é alguém que não é bolsonarista, nomeadamente, e que, portanto, conta com o apoio do PT, e é muito a expressão do que é a estratégia do PT nessa eleição, que é abrir mão da cabeça de chapa e até da vice, para apoiar candidatos com viabilidade eleitoral, que sejam lideranças locais, territoriais, mas que tenham capacidade de fazer um cordão de isolamento do bolsonarismo, e, portanto, o PT abriu mão da cabeça da vice, né, da chapa do... Diga-se de passagem, sem querer te interromper, o PT entregou tudo, até os anéis, em todas essas alianças. É uma coisa impressionante. Não é uma questão de entregar, é uma questão de compreender que política municipal é menos uma questão de política de opinião e de ideias, e mais de trajetória no território. Então, identificando os locais onde não tem trajetória no território, o PT está investindo em lideranças locais com trajetória e abrindo mão de ter incidência nessa dinâmica para garantir posições anti-bolsonaristas em 2026. Essa é a estratégia. E no caso do Eduardo Paes, aqui do Rio de Janeiro, o PT abriu completamente abriu mão da vice, né, do lugar de vice do Eduardo Paes, que desde o início preferia ter como seu vice um fiel aliado, parte da sua staff mais pessoal, que é o deputado federal Pedro Paulo.
que já foi envolvido em escândalo relacionado à violência doméstica, e agora, com medo de um novo escândalo relativo a um suposto vídeo que estaria circulando com ele fazendo práticas sexuais, né, um vídeo de conotação sexual, não mais de conotação de violência. Esse vídeo que está circulando é uma coisa nova? Tem mais uns 6 meses que se sabe disso. Mas a decisão de retirar a sua postulagem à vice, ela é dessa semana. Agora, então, desculpa, eu te interrompi mais uma vez. Aliás, o Franciel Show está dizendo aqui, Conde segue com a máxima de interromper os convidados, kkkk, interrompo. Mas eu acho ótimo. Continuar interrompendo, interrompo até vocês aqui. Eu interrompo tudo. É tão bom que aí a gente não fica falando sozinho no solilóquio do professor. Eu ajudo o entrevistado a remanejar as suas colocações e tudo mais. Então, mas voltando à questão do Pedro Paulo, ele é uma coisa complicada, assim, uma coisa de medo mesmo, chantagem, né? Ele deve estar sendo também vítima de chantagem com a exposição desse... Mas o vídeo já está exposto, por que ele não vai ser candidato? Qual é o maior desafio do Eduardo Paes nessa eleição? É o voto conservador. O Eduardo Paes é alguém associado ao samba, associado a um conjunto de conteúdos que são muito populares no campo progressista, ou mesmo nessa ideia de popular não orientada numa chave conservadora. Então, o desafio dele é atrair o voto dos evangélicos e de segmentos mais conservadores, mais à direita, fazendo isso no terreno de Jair Bolsonaro. Isso é muito importante fazer essa marcação. O bolsonarismo, ele sai do Rio de Janeiro, é um ator importantíssimo aqui. Bolsonaro venceu a eleição de 2022 no estado e na capital, e Eduardo Paes tem esse desafio. Então, ter na sua vice, como vice-prefeito, alguém que cause constrangimento para essa população pode ser uma chave negativa. Agora, ele deu de costas para o PT completamente, né? Saiu uma pesquisa que diz, inclusive, que o Eduardo Paes não precisa do apoio do Lula, que o apoio do Lula até prejudica em algumas regiões do Rio de Janeiro. PT vai ficar com nada, não quer nada. Mas o PT no Rio de Janeiro nunca teve nada. PT no Rio de Janeiro é minúsculo, né? É minúsculo, na capital nunca teve nada. Eu nunca consegui votar no PT numa eleição majoritária. Porque mesmo quando a Benedita foi governadora, ela foi como vice do Garotinho. Então, eu votei foi no Garotinho. Claro. O PT no Rio de Janeiro não tem expressão. Então, esse lamento do PT... O PT não abriu mão porque ele não tem nada no Rio de Janeiro. Nada. Não tem uma tradição. Mas o PT tem ao contrário, no cenário nacional. Acredito que essa vai ser uma eleição até favorável ao PT. Ele vai conseguir ampliar o número de vereadores. Essas pesquisas que a gente faz lá no LAPCOM, no nosso guia de eleição de municipais, a gente acredita que o PT vai conseguir ampliar a sua representação na Câmara dos Vereadores. Então, o que está acontecendo é uma modulação da estratégia. Saiu também na semana passada uma matéria, se eu não me engano, era uma entrevista com o articulador que está fazendo as campanhas municipais, não sei se é Humberto Costa, o nome me foge, mas uma liderança do PT, que deixou isso muito nítido, que há um investimento deliberado em aumentar a representação nas câmaras municipais. Então, Pode completar. Então, se no caso da eleição majoritária, você tem essa estratégia de abrir mão da cabeça de chapa, né, para conseguir eleger lideranças locais comprometidas em combater o bolsonarismo, no caso da Câmara de Vereadores, não. O PT vai ter candidatos próprios e espera investir nessas candidaturas. Eu estou vendo aqui, você me mandou também a questão do João Campos no Recife. Também PT, nada de PT na vice. Dá um panorama do que está acontecendo. Qual foi a analogia que eu achei interessante? O João Campos é o outro exemplo de um prefeito incumbente, amplamente popular e com muita probabilidade de eleição no primeiro turno. João Campos, assim como Eduardo Paes, as vitórias deles vão ser vitórias comemoradas pelo campo progressista.
E os dois escolheram como vice, o Eduardo Paes talvez não consiga concretizar essa escolha, mas João Campos sim, pessoas que são estritamente ligadas à sua equipe pessoal. Eu acho esse um ponto interessante para a gente pensar, talvez seja uma reflexão muito técnica, como que essas lideranças acabam surgindo sem uma perspectiva propriamente partidária, né? De formação de elites, de sucessores, dentro de um espectro partidário. E que, portanto, ficam muito presas às suas próprias figuras. Daí a dificuldade de ter sucessores, de ter vices, de ter essa dinâmica mais institucional. Maíra Goulart aqui no 11 News. Deixa eu colocar aqui na tela já o nosso próximo convidado, que é o Vicente Halber. Olha a elegância do Vicente Halber aqui. Seja bem-vindo. Elegância, nada. Uma das elegância, olha só a sua elegância aqui. Hoje o Conde está querendo comentar os nossos cenários, só para mostrar que o cenário dele está bonito, que ele deu um tapa no escritório. Acho que ele faz isso para a gente ficar mais descontraído e ele fazer perguntas mais difíceis. Eu acho que é uma tática. Tá aí, olha o Vicente Halber. Não é à toa que é um dos maiores especialistas na área de águas no Brasil. A gente vai falar um pouquinho do Rio Grande do Sul. Vocês estão falando de São Paulo? Quanto está a temperatura aí? A temperatura aqui está amena. A Maíra está no Rio. Como é que está a temperatura? A cidade maravilhosa. Surpreendentemente fresco. A gente até estranha. O que para a gente aqui no Rio de Janeiro, qualquer 20 graus é casaco e bota, né? 18 graus aqui em São Paulo. Por que vocês não vêm curtir menos 9 graus? Menos 9 aí no Rio Grande do Sul? Claro, não precisa ir para a Europa, daí vem aqui para o Rio Grande do Sul. Ô, Vicente, eu estava na Europa, estava um calor danado, um calorzão. Ah, sim, agora, né? Agora. Ô, Vicente, segura aí, deixa eu fazer uma última. Tipo janeiro, dezembro, janeiro. Deus me livre, não. Uma última questão para a Maíra, para a gente fechar. Maíra, eu queria que você falasse mais um pouquinho só da Câmara e dos Estados Unidos. Você já falou, tudo mais, mas assim, ela é um fenômeno, né? Ela se coloca... Tiraram o boi da sala. Tiraram o boi da sala. Ou seja, encontraram uma forma de uma saída minimamente honrosa para o Biden. Ele pegou Covid, está alegando problemas de saúde, tiraram esse boi da sala. E nós temos o seguinte problema lá nos Estados Unidos: para que tenha acesso aos fundos de campanha, que são fundos de doação privada, diferentemente no caso do Brasil, que a gente tem um fundo público de campanha, o fundo privado de campanha, ele não pode ser transferido para qualquer pessoa. Então, ele, para ter acesso a esse fundo, precisaria ser a Kamala Harris, que já faz parte da chapa do Biden. E a Câmara, eles captaram 85 milhões de dólares em 24 horas. É uma coisa assim, meu Deus, que é impressionante. Maíra Goulart, olha... Conde, deixa eu só fazer essa frase. E é por isso, gente, que não tem essa coisa de tomou o tiro, acabou a eleição, já venceu. Eleição só acaba quando termina. Porque tem dinheiro envolvido, vai ter peça publicitária, vai ter o jogo de pessoas que pensam e ganham para isso, para virar voto. Eu sei que no caso dos Estados Unidos tem esse problema de lá o voto não ser direto. Mas, mesmo assim, a gente consegue ter efeitos naqueles que chamam swing states, né? São aqueles que não têm já os seus delegados comprometidos com um dos partidos. Então é isso, a campanha tem dinheiro, mudou o tema, mudou a pauta, virou da economia para uma pauta mais racializada e mais generificada, né? Então eu acho que a gente tem novidades no front. Acho tão bacana essa coisa de swing states, parece uma coisa assim festiva, né? Swing states, vamos para lá, vamos para cá. O João Amorim vai vir aqui, a Maíra já começa a dançar. O João Amorim vai vir aqui e vai falar para a gente sobre esse tema. Olha, a Margarida Stauffenegger está reforçando aqui a admiração pela Maíra, aprendo muito com a Maíra, ela clareia a compreensão da política atual com pensamentos objetivos. A Maíra é sensacional. Beijo para a Maíra, viva a Maíra! Beijo, gente, boa semana, fiquemos atentos. Obrigado, Maíra.